Oi, bem-vindos ao primeiro podcast do RPG Zeros e eu não tenho carisma nenhuma. Enfim, nós não temos muito pra falar, a única coisa que a gente quer dizer mesmo é sobre como o League of Legends está ruim. Sobre como a gente não consegue jogar, a gente não consegue fazer nada. Eu tô aqui com meu amigo Marcelo Braga, a gente também chama ele de Amarelinho, é o apelido dele. Fala aí, Marcelo. Oi. Oi. Oi, eu tô aqui com. Eu falo. Ainda nada. Eu tenho aqui comigo meu amigo Gabriel Palares, eu chamo ele de Palares, porque sim. Oi, Oi, pessoal. oi, Nilson. E eu tô aqui com, eu tô aqui Que com meu pai. outro amigo, eu tô aqui com meu outro amigo, Cuidado. exatamente, ele é o gordão do Rodrigo Moreira da Silva, a gente chama ele de Bad Ruru de família. Oi, beleza, galera? Uhul! Não é pra você ser tardado, entende? Enfim, como esse nosso primeiro Ele é. podcast, a gente não vai ser nem um pouco profissional, porque é a primeira vez que a gente tá fazendo esse tipo de coisa. Se Mas, você assistir Nerdcast, esquece aqui é só um monte de retardado mental falando e xingando a exatamente, Eu Riot. concordo. exatamente, o tema de hoje é simplesmente. Respeite entre nós. Verdade. Quando você sabe que no podcast você não pode ficar cortando o outro, né? Então, Ah, tá, desculpa. liga. Ah, tá, desculpa. Então, o tema de hoje é. A gente vai falar sobre como a Riot ela não tem consideração com os players. Ela, tipo, ela tem um jogo que todo mundo joga, praticamente. É o jogo mais jogado no mundo, né? E ela não usa o dinheiro que ela ganha desses players pra melhorar os servidores. Por exemplo, Pelo a menos gente, no Brasil. sim, por exemplo, É, ontem eu tava fazendo uma partida. Quem joga LOL vai saber que isso é errado. Eu tava fazendo uma partida com o Zed na selva, na jungle. E você pode falar, deu merda. Eu falo pra você, não, deu não. Começou pique, hein? Eu fiquei 12/3. E o que aconteceu depois? A gente ganhou o jogo. Eu tava indo destruir o Nexus, o jogo parou. Por sorte, quando o jogo para, o servidor ele cai. Só que o jogo não. É algo meio complicado de entender, mas o jogo não cai e os minions acabaram com o game. Se você não manja de LoL, isso é um treco bem sério que podia ter fudido o nosso jogo que foi super bem. Se você não manja de LoL, você sincero direto, vaza daqui porque você não vai entender porra nenhuma. Exatamente. Não tem muito o que fazer. Se você quiser Ah, ouvir muito. lembrando, esse nosso canal vai ser de podcast em geral e não só de League of Legends. Então, se você não gosta de LoL, você pode assistir que a gente Cada faz. podcast vai ser um tema diferente. A gente vai falar merda e E se, Weibo-shit e em se, geral. e se você gostar de ver. E se você gostar de ver um bando de retardado falando merda no podcast, você vem pra cá. Continuando, a gente tava jogando hoje e aconteceu uma coisa muito legal. Tipo, foi legal entre aspas, porque eu tava sendo estompado por um Zed do Mijo de Twisted Fate. Eu fiz muita merda e eu tenho que aprender a jogar direito com esse campeão. Eu tava off o jogo todo. É verdade, o Marcelo Amarelinho tava Não off. consegui conectar, né? O Amarelinho tava off porque eu não consigo conectar. e Inclusive, a gente tava jogando, aí caiu, aí ninguém tá conseguindo voltar, aí o Marco falou, vamos gravar a merda do podcast. Pronto, foi assim. Aí Foi parecia assim que a que gente tava começou. jogando há uns 10 minutos atrás. A gente não tinha nada pra fazer, e eu queria continuar a call, que tá pouca, mas a gente já ficou mais de 3 horas de call hoje. E eu queria colocar isso pra trabalhar. refletiu. Uau. Ainda Enfim, referência. Tá. eu não pode fazer referência mesmo. E Ou o não pode jogo fazer. já acabou, tá, gente? O Só jogo já pra acabou? já. Já. Enfim, Tô nem aí. a gente não liga por isso. Ó, mas assim, o que acontece é muito retardado. A Riot, ela tem uma fanbase enorme. Tanto de gente maneira quanto de retardado mental que não sabe fazer porra nenhuma. Troll. Por exemplo, Nossa. vamos lá. O League of Legends, um amigo meu já me disse uma vez. O É do LoL tutorial. também. Mas um outro amigo meu também me Pena disse. que aqui ninguém joga. Marcel, deixa eu falar por Berg. Não. Um amigo meu já me disse. LoL não é ruim. Os players que são. E cara, eu concordei plenamente com isso. E a Mas empresa eu errada. adiciono uma coisa. Os players e a Riot. Eu vou explicar por quê. Os players pelo seguinte motivo. Se você for num normal game, você provavelmente vai encontrar sei lá, um Lee Sin ADC, É? um Yasuo suporte, um dual top. Por quê? Porque os jogadores, mesmo eles sendo level 30, eles querem forçar o campeão que eles querem ir. Então eles estão no normal game,
começou o jogo, o cara fala mid, o outro cara fala mid. Aí ele fala, na moral, eu pedi mid primeiro, cara. O cara fala, vai se fuder, me insta-lock. Isso é normal game. Você vai em competitivo, não tem isso. Mas o que tem no competitivo? Você vai lá, o cara morre pela primeira vez. Oh, boa, seu babaca, deu first blood pra ele. Você fica na boa. Aí o cara dá rage o jogo inteiro. Os jogadores Às de vezes LoL, que tá. os jogadores de LoL nas rankeds, eles não pensam. Por exemplo, eu tava jogando uma ranked, coisa que eu não faço, porque eu acho ridículo. Eu tava indo. Tinha dois caras no Baron, uma N e um Shinzal. Shinzal jungle, aí ele tava relativamente forte porque a área do outro time era uma leprosa do caralho. Meu Deus. E, e ela tava no bot. Como você sabe, um bot é bem perto do Dragon. E eu tava lá chamando, Ari, me ajude aqui, vamos tentar pegar o Baron. Dá pra gente focar a N e ela morrer, você tem um charme. Ela não me respondeu e ela continuou farmando. Eu fiz a teoria, ela deve estar mutada. Não. Ela falou assim, ai desculpa, não vi. O erro das pessoas é que as pessoas, elas, quando vão jogar LOL, tipo, elas sabem que tem um AP no top e fazem armadura. Ô, Marco, deixa eu falar uma coisa pra você. Nessa coisa de bronze é diferente. Só se for no prata já não é bem assim. Mas esses dias eu tava jogando uma ranked também e o cara falou assim: não bane Victor. Eu não sei se foi por trollagem ou não, o cara baniu o Victor. Só que o cara tava last pick, tá? E ele falou: deixa mid e não bane Victor. Aí o outro falou: eu falei, bane Victor. Eu não sei se foi por trollagem ou não, mas. Aí o cara falou: ah, lixo, eu vou trollar, tá. Aí o cara picou Sejuani, jungle. E o last pick foi lá, em vez de picar suporte, ele picou a Mumu jungle, né, pra trollar a lane. A Sejuani acabou tendo que suporte e a gente, por enquanto que parece, ganhou o jogo, não sei como. Porque o time também trollou, Uau. fez trial jungle, eu acho, duo, não sei. Nossa, Essa que é a coisa ai, não retardada. Os caras, eles trollam em Ranked, que é o jogo rankeado, o jogo sério. Tipo, Sim, a gente brincou ontem com consigo, de Zed Jungle, de um monte de coisa, tudo fora do mas meta era normal normal game. pra game, brincar, mas velho. era normal game, exatamente, não era Ranked. Sim, Aí E normal você era vai, todo mundo do mesmo time aí você vai também. em Ranked e os cara fazem armadura contra AP, os caras no ar do mapa, os caras repetem o mesmo erro. É ridículo. Na verdade, os caras, eles vão falar. Os caras que tá vendo esse podcast vão falar, cara, você joga no bronze, por isso que acontece. Mas em geral, vamos falar da comunidade player, que isso acontece em todo elo. Acho que. A gente tá falando do nosso lado. Por exemplo, eu sou Quem madeira. interessa é só Não, ela. não, Trollagem, não, pra mas acontecer, vocês me cortaram, mas. A comunidade de League of Legends acontece isso em todo elo, até Challenger deve acontecer às vezes, é rage. Exatamente. Problema de Sim. rage e você banir, pode ter tantos bans e a Riot não fazer. O Live Buster, né? Não é nem a Riot, mas o Live Buster não não fazer adianta nada. nada sobre isso e basicamente se você cair de uma partida, o Live Buster vai te, tipo, banir, Exatamente. mas ele não bane os trolls. Esse é um problema, é bem difícil. Banir troll, acho que eu nunca vi um cara que trollou e foi banido. Rodrigo, você já, Então, você já teve uma experiência dessa em uma ranked? sim, eu fui contra um time que o cara tava last pick. Tinha uma Vayne ADC. O cara foi lá e picou Lucian. Eu logicamente ganhei o jogo porque não tinha ninguém no meu time troll. É, e esse é um problema, né, do last pick. Que tem gente que não O, le- pega o suporte. famoso last pick que trola, né? Exato. O last pick que trola. É muito ridículo, cara. E, e quando não bane um campeão, um outro time vai lá e escolhe o campeão que você poderia ter banido. Por exemplo, eu não bani Echo, só Rage aos. Rage aos. Quer dizer, Raider aos 20, porque Echo fidado você morre em um É, R. exatamente, a outdeck é bem ridícula. E você, Exatamente. Marcelo, já aconteceu alguma coisa com vocês? Já, tipo, a gente tava praticamente com o jogo Marcelo, peraí, ganho. Marcelo, peraí, o Marcelo é prata, tá, gente? Ele por sorte, não caiu com um leproso na ranked, então. Na verdade, Eu também sou prata. ele é prata de MD10, por Ha, exemplo. ha, 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 Eu, mas eu quando, subi pelo quando eu menos. fiz meu MD10, eu era um lixo. E aí fiquei 2 barras jogando de Tryndamere. Eu era muito ruim. Aí eu dei Não, uma cara, eu treinada. joguei. Eu joguei 5. Ah, tá. Continuando, vai, fala, dá seu depoimento aí logo. Tipo, eu tava. O jogo praticamente tava ganho pro meu time. Tinha um Garen muito forte no meu time. O mid também tava muito forte. Aí eu tava de ADC.
E o suporte começou a brigar com o mid, não sei porquê, do nada. E o cara decidiu trollar e que tá aí falando que não tô nem aí, esse eu perco, eu ganho mais 10, não sei o que. Nossa, muito ridículo. É Pois é. ridículo isso. É, As pessoas é, elas falam, ah, você não joga ranked, você é um retardado. Aliás, eu acho que eu não me apresentei ainda. Eu sou o Marco e eu me apelido é Conde, eu acho. E Famoso Madeira. eu sou. Esse madeira. Exatamente, eu sou madeira. Eu não gosto de jogar ranked por causa disso, fiquei muito retardado e eu jogo lá pra me divertir, então eu não ligo. então, eu Eu sou conheço um um deus de cara, ranked. ele é da minha sala. Ele. Não, você não é. Sou. Você é do de Tristana, mas você não gosta de Tristana, mas você joga Não, bem não com ela. gosto. Então, tem um moleque da minha sala que ele joga lá há 3 anos, acho que ele nem terminou um MD10 na vida dele, não chegou nem a metade, o Christian, sabe? Nossa. Porque ele fala que ele não aguenta, ele fala que ele parou de jogar LoL também por causa da comunidade, porque não dá, tá ligado? Sim, mano, é muito ridículo. A Enfim, a sorte gente. daquela partida que eu ganhei com a Sejuani é porque a Sejuani ainda é um pouco viável o suporte. Se o cara tivesse picado, sei lá, um Jarvan, um Lee Sin, que esse é um Lee Sin super viável. Não, não Gente, é. Oi. vamos falar então, continuar falando dos negócios do server da Riot, que tá É, querendo muito servidor da atualmente. É, Riot. a gente tá Bom, perdendo muito então, tempo deixa falando eu dos resumir a players. história. Então, as A gente tá no dia 23 agora, são 2h30 da manhã, é dia 23. 2h20. E nesses últimos dias, no final no patch 23 5.15 ou 8. e no começo do patch 5.6, o server da Riot tá injogável, assim, você percebe que toda partida que você perde dá derrota impedida. E tem muita gente flodando fórum falando pra Riot consertar, só que a Riot fala, não, estamos trabalhando nisso. Só que isso daí tá há muito tempo, cara, é um server extremamente instável, cai toda hora. É incrível, e muitas vezes é ranked, cara. Tipo, e Exatamente. muitas vezes você tá ganhando. Quem tá perdendo dá derrota impedida e não perde nada, mas quem tá ganhando perde. Tipo, quem tá ganhando tava meia hora, já era. Exatamente. A A Riot Riot, tá. muitas vezes o erro da derrota do personagem, do cara que tá jogando lá atrás do monitor, tá jogando uma ranked, por exemplo, o cara tá indo super bem, o time tá indo super bem, eles ganham. O server cai, começa a lagar e dá derrota impedida. Inclusive, A Riot não faz nada. Tipo, a inclusive, culpa é da Riot, ela não faz nada. inclusive, uma vez eu tava duo com o Marcelo, acho que o Marcelo lembra. Todo mundo, Eu lembro. todo mundo caiu, a gente ficou 20 minutos esperando, era ranked. Voltou. Só que aí voltou Marcelo. Voltou 4 caras do meu time, eu, o Marcelo e mais 2, um cara ficou na base. Só que do time dele só voltou 3, 2. Ficou 2 só. E eles não conseguiram entrar de novo e a gente acabou ganhando a ranked. E Isso. Nossa. É isso é ridículo. normal. Isso é É, normal. normal. Agora tá normal. Tá normal Pois ultimamente. é, a Riot, ela. Tipo, É drop hack da própria empresa, é drop hack interno. né? Tá ligado? Tipo, já aconteceu isso comigo. Eu tava ganhando, eu fiz uma chamada pro Drag, eu tava de jungle ou de vai. E caiu. Caiu o server da Riot. A internet tava funcionando, eu tava Skype com o meu primo. E caiu o server da Riot. Ah, cara, Fudeu o jogo. ela é muito ridícula. Por exemplo, ela tem um dinheiro gigante, isso eu sei, porque tem gente pra caralho que compra skin. Isso Que é. compra RP. Eu. Compra RP, exatamente. Eu. Muita gente, muita gente. Só comprei R$ 10 E e tô ela fudido ganha, até hoje. ela ganha muito dinheiro com isso. É o jogo mais jogado do mundo e ela ganha muito, muito, muito. Agora, vocês perguntam, o que ela usa esse dinheiro pra quê? Pra pônei, mano. Porque a gente não vai saber Cagar nunca. e andar. A gente não vai saber nunca. Vamos ver o Dota. O Dota, se o servidor cai, se acontece alguma coisa, se você não fala isso pra Valve, ela vai fazer alguma coisa. Tipo, normalmente o servidor do Dota não cai, porque o servidor do Dota é bom. A Eu não Riot. sei como. Eu só sei que, tipo, as pessoas jogam LOL ao invés de Dota. Porque. Eu não tô falando que Dota é melhor que LOL, nem que LOL é melhor que. Ah, mas assim. O conceito de LOL, a história, os personagens, os eventos que tem. São bem mais interessantes do que o Dota. E outra coisa, o Dota exige um PC bem melhor pra você rodar. Tipo, Isso ele. na opinião do Coisa Mar. que eu não tenho. Cara, eu tava jogando Dota, né? Eu jogo um pouco de Dota e acontece É que ó, um a pouco. partida minha Ele tem nunca. 76 horas. Eu tenho 700 em LoL. Em uma semana, né? É verdade. Eu tava. Eu tava jogando Dota lá e nunca caiu o server de Dota, assim, tipo, cair de server mesmo.
E os bans lá, velho, qualquer coisa ser banido. Porque como o microfone lá é aberto, se você banir. Dois caras banir um cara por má conduta de microfone, o cara já é banido do jogo. Exatamente. E você vai Bem pra uma diferente do fila. LoL. Por E exemplo, o cara você. trola Pera, o deixa eu falar, Marco. Você me cortou. primeiro. E no caso do Dota, você não vai. Eu não sei se a conta pode ser banida, mas você vai pra uma fila por tantos partidos da fila de baixa prioridade. Nossa, é Além de muito você demorar um chato. pouco mais pra achar partida, você joga com um cara que dá rage, que xinga também. Então você acaba provando seu próprio remédio. Isso é meio que uma terapia de choque. É, Porque, por exemplo, velho, você não sabe quanto é ruim cair em 10 partidas isso daí. Nossa, Você só isso é pega muito. cara xingando e quitando. E se mais de 3 caras quitar na partida, não vai contar a partida. Uau. É incrível, assim. pois É um é. negócio que você Dota é não outro quer nível. quitar. Dota é outro nível. LOL do tutorial. É o que eu sempre falei, que LoL é muito mais fácil que Dota. Sim, é muito mais fácil. Dota é bem Mas mais eu acho mais difícil. divertido. Os Olha, dois são legais. Eu não digo eu concordo que. com você. O LoL, o conceito do LoL, tipo, ele me diverte mais do que Dota. Eu também. Mas assim, tipo, o sistema de segurança do Dota é muito. É melhor. Eu tô quase migrando pro Dota por causa disso, cara. É sério, eu não consigo mais Nossa, jogar. Jogar é LoL, sério. jogar LoL não tá sendo divertido. Tá sendo muito Tipo, chato. cai, gente, tem gente que dá rage, gente babaca. E tipo, no LoL, eu já vi seis, sete maluco da report do cara, e o cara sai de boa. É, Isso é Né? ridículo, isso é ridículo, Tem que sair inaceitável. pelo menos. Eu fui banido uma vez no LoL, aí eu nunca mais fui banido. E isso foi depois daquele teco lá, você acha que você deve ser banido porque você saiu de partidas? Eu vou falar uma coisa, a Riot, ela não sabe controlar isso direito. Por exemplo, vamos lá, você tá jogando. Não, deixa eu falar uma coisa. Agora que eles aplicaram esse negócio de geralmente quando você cai ou é reportado, raramente sua conta é banida por dia. Você agora tem muita mais chance de ser banido por partida, de esperar um tempo. As pessoas estão mais pouco se fudendo. Porque, Exato. tipo, as pessoas ficam mais relaxadas ainda. A Riot ela fez isso porque ela pensa em dinheiro e players e essas coisas. Ela achou Ela, que. Sem players, a Riot ela não ganha dinheiro. eu não sei se tá Você acontecendo sabe nos por quê? servers fora o Brasil, mas a Riot Games Brasil tá incrível, assim. Eu não sei como. Isso, e uma curiosidade, isso aconteceu bem um pouco depois do CBLOL. É como se eu tivesse mantido o server por CBLOL, não sei por quê, alguma coisa assim, mas. Não, Depois ah, o não sei CBLOL. se tem a ver. CBLOL cai no C- server. não, É o um server, CBLOL é server próprio. server próprio. É, É, não, Mas eu não sei. é Eu não, serve nada a eu não ver. sei próprio. por quê. Foi Caiu. nessa época Tá que muito começou a cair. instável, velho. Tá muito Sim, instável. o servidor Não realmente é muito entendo. instável. Por exemplo, eu vou falar sobre uma situação aqui. Você tá jogando e vamos lá, por exemplo, sua energia acaba e fica. Aí quando você volta, você chega lá e tipo, você sai da partida. Aí você volta, você tá banido. Isso não é uma coisa boa. Agora vamos criar outra situação. Você tá com rage, você é um babaca e você quita do jogo. Você quita, vai tomar um suco, vê um filme, bate uma e volta. Uau, belo exemplo. Vai. Você volta e você tá banido. Você tá banido. Você fica bravo, mas dentro de você você sabe que você tá errado. Agora vamos lá. Só que você não quer admitir E isso. se os dois não fossem banidos? Hum? Qual é pior? Vamos lá. Olha, Ó, a Riot, ela não sabe programar as coisas. Por exemplo, se você caiu, se sua energia caiu, a Riot ela devia colocar um questionário. Ah, o que aconteceu? Por que você quitou? Tipo, eu não tô conseguindo, peraí, eu não tô conseguindo colocar meu ponto direito. Ele devia, Marco, não faz sentido, porque você quitou. Aí o cara tá lá, o É, o cara cara quita. ia É colocar. porque minha energia cai. Não, velho, o cara pode ter quitado porque ele é troll. É, escrevendo. não, pera, Ela, deixa eu continuar, deixa eu já continuar. vem. errado mesmo. Ele ia perguntar pra ele e pra equipe dele. Porque se, Ah, mas se a equipe porque estivesse se, não, brigando com ele. porque se o cara tivesse quitado, a equipe teria falado. Seria um pouco mais eficiente, não acha? Ah, pode ser. A Riot, e Sim. mesmo assim, a Riot podia pensar algo melhor do que isso que a gente tá falando agora. Ela é uma empresa gigante, ela Se tem ela, se ela, horas pra se ela pensar. investisse um pouco mais
players, nos né? servers, No server. na comunidade. Mas, cara, eu tô aqui andando pelo server do fórum e, tipo assim, tá tendo meio que uma briga AS contra a Dilma, tá ligado? Tem nego falando que não é culpa da Riot, tem nego falando que é culpa da Riot. E se era essa treta, a gente não tem o que saber o que tá acontecendo, mas o server tá muito instável. A Riot tipo, não tem nem aquele avisozinho que fica do lado falando, o server tá instável. Negócio, papo, não tem nada avisando, não tem um tópico, não tentaram contatar um jogador pra falar o negócio, server lagado, não tá dando. Tipo, eu não sei se a Riot parece que pode não ser culpa dela o server tá assim, mas ela não dá nenhum pouco de satisfação pros players, já é uma coisa que me faz perder muito pontos com ela. Ela geralmente não dá satisfação pra players. Né? A Riot ela é uma empresa que me decepciona muito porque ela tem um potencial gigante, né? Os eventos que ela faz me abismam, eu acho eles muito legais. Por exemplo, o evento do Gangplank, o evento do projeto que vai ter, o Urf. Foram todos muito legais. O Ascensão, que foi um tempo atrás, lá em Foi bem louco. 2014. Mas, cara, foram todos muito bons, eu gostei. Mas o que a Riot tá fazendo de errado é. Ela não tá investindo no servidor, ela não tá investindo nos jogadores. Ela só tá investindo nos eventos falando, eles vão gostar, deixa aí. E isso me deprime profundamente, porque o jogo tem tanto potencial. Vai ser um Lembra jogo. do jogo. Exatamente. O negócio é assim, o jogo é bom, a empresa é ruim. A Riot não é tão ruim, mas ela acontece que é coreana e, né? Coreanos, eles geralmente. É. Cara, hoje Vai a lembrar gente tava Brasil. tentando jogar a partida e a gente ficou quase 15 minutos pra logar no LoL. Quando a gente tinha logado, todo mundo dropou do server, teve que logar A de gente tava novo. caindo, meu, era muito. Mas tipo, eu tava. Eu tava tentando entrar. Aí lagava o PC, fazia um monte de coisa. Foi realmente horrível. É, mas assim. Sei lá, cara. Eu não tenho mais nada pra falar sobre a Riot. Eu já falei. Ela é uma empresa com muito potencial. Que precisa de colocar esse potencial lá no jogo. Enfim, vamos mudar de assunto. Bom, con- Fala a conclusão. Conclusão. conclusões finais. A Riot é uma empresa muito grande, com muito poder, só que ela pensa muito em dinheiros e isso dá muita merda. Ela acaba não investindo em comunidade, ela não acaba investindo em é, server, instabilidade. Muita gente pessoa fala, porra, não é culpa da Riot, é porque muita gente loga. Tá, cara, eu sei que muita gente joga É o LoL, jogo mais muita jogado do mesmo. mundo. Mas. E muita gente joga no Brasil, principalmente. Eles estão de server muito forte. Mas acontece que não tá dando. Ela não... Cara, só pelo fato dela não ter dado uma satisfação pros players. Uma satisfação, maluco. Tipo, o server tá de médio pra ruim. E ela não tá falando porra nenhuma, já tá me deixando. Falando, velho. Parece que ela não tá nem aí, parece que ela só quer RP esse Tá negócio. bom, gente. Vamos Era falar de só. outras empresas, então. Chega, tá. Era Vamos isso. falar de outras empresas que estão fazendo merda, igual a Riot. Só que, tipo, empresas Só? que fazem jogos. Porque a Riot não devia se chamar Riot Games, e sim a Riot Game, né, porra? Só fiz um jogo. Pô. Riot É. Game. Muito engraçado. Então, vamos falar de outras empresas que estão fazendo merda semelhantes a Riot. Quase, né? Vamos lá, vamos começar pela que tá menos pior, entre aspas. Que eu acho que é a Square Enix. Como vocês sabem, o port da Square Enix pro PC, por exemplo, do Final Fantasy XIII, do Final Fantasy XIII 2, do Final Fantasy 13 que provavelmente vai sair, que provavelmente vai ser ruim também, do Final Fantasy Type Zero, eles estão todos não tão ruins, eu diria, mas eles não estão bons. Parece que ela não tá colocando esforço neles. Bom, é porque você vai entrar no Final Fantasy XIII, ele tem um launcher e tá lá, você pode escolher sua resolução, as sombras e mais umas outras duas coisas, anti-aliasing e só. Aí você em full screen ou windowed. Tipo, essas opções para um PC são
totalmente inaceitáveis, porque um PC é algo mais customizável, sabe? Então você tem que. Impotente. Algo mais customizável. Então você tem que colocar. Customização de gráficos, Gaia 4. E tipo, tem muita gente reclamando de 30 FPS no PC. Eu concordo que no PC tem que ter 60 FPS, porque é uma máquina super potente. Depende, né, do seu PC. Então, Né? então ele vai rodar. Se você tiver um Então, PC Marco, fodão, ele vai rodar. pera aí. Eu abri o Type Zero agora, que é um jogo que lançou recentemente. É Da um jogo Steam, muito né? bom, mas vamos. Sim, Type Zero da Steam. Vamos lá. Sombras, Details, Resolution. Só tem 1920p por 1080 ou 1280 por 720 só. Resumindo, duas resoluções. Textura só tem low e normal. Anti-aliasing tem height, tá, tudo bem. Motion blur, que ninguém usa isso, odeio motion blur. É que usa Color Motion Blur, correction. cara. Controles. É o controle, aquele controle, tá, keyboard. Você não pode customizar as teclas, tem dois tipos, tipo A e tipo B. Qual é a diferença? Um move em um lado, outro move em outro, só isso. Uau. É muito estranho, porque você move com o teclado e mexe com a câmera. O Polaris pode falar, não, isso é bom, né? Não, não Mas, é bom, não é tão ruim, é jogável, mas em alguns boss que você tem que dar sim, muito mas dodge. tipo, por que não controlar com o mouse, cara? Eu não entendo isso. Ridículo. E, e, Deus assim, amor. o post do Final Fantasy XIII, ele tá pior ainda, porque as customizações são nulas. A Square tá aprendendo de pouco a pouco, mas tipo, como ela é uma empresa multibilionária, ela é gigante. Ela já poderia ter feito alguma coisa pra arrumar Eu sei o completamente. que ela quer Muito fazer. Ela mais. lançou a Fábula, ela tá lançando muito diferente do PC, inclusive a saga nova, a Fábula Cristales, né? É toda a saga da Fábula Cristais, só No- falta o Nova 13 e o Cristales 15. e falta o 13.3, só que o 13.3 ela já anunciou que vai sair pro PC também, só não sabe quando. Mas eu acho que ela tá lançando de qualquer jeito porque ela quer acelerar pra lançar o 15 pro PC junto com os dos consoles, ou um pouco depois. Porque a Isso é Nova uma. Cristales inteira pro PC e não vai ter o 15, só É. se ela quer obrigar a comprar um console, mas eu duvido que muita gente obrigue porque os portos estão muito ruins. A Square Então, tá perdendo medo do fez PC. certo. Fez certo. Então, vamos lá, a gente já falou da Square. Só mais uma última coisa. Esse negócio do 60 FPS. O PC, se você, se você tiver um PC, você tem que ter a opção de 30 e 60 FPS. Porque é uma máquina potente, cara. Pode ser a máquina mais poderosa do mundo, tá ligado? Então, sim, Sim. você tem que ter a opção de 60. Não é um tipo console que tem limitação em todos. Então, Mas, tipo, as Só pessoas que reclamam muito disso. Elas reclamam demais. Tem te dando reembolso porque é 30 FPS. Uau! é ruim 30 FPS. Caraca, Não é tão ruim assim, não é horrível, mas é dá Não, cara, jogável. então reembolso? Os caras tão. Jogável tipo, 5, 10 os FPS. meus jogos rodam todos em 30 FPS. Nenhum Não, roda em mas tem gente que tem um 60. PC muito bom e fica bravo. Me fala um jogo do PS4 que roda 60 FPS. Sem ser o Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. Eu tô frio de 4. No PS4 roda 60? Roda 60. 60? Caraca, eu não Uhum. sabia. Mas a maioria dos jogos do PS4, pelo menos Não no roda. primeiro começo da Mas vida, não estão rodando FPS. 60 O FPS. Bloodborne, ele Eu vejo laga. pessoa indo lá na loja onde comprou, enfiando quando ele fala que tá rodando 30, que era o reembolso. Mano, que As porra é pessoas essa, estão velho? abusando muito desse negócio de reembolso na Steam. Tipo, Sim. É bem. mas isso é questão para outro podcast, vamos continuar. Enfim. Olhos Eu acho impressos. muito escroto. Eu fiquei triste com a From Software por causa disso. Eu tava jogando Bloodborne. Beleza, eu tava lutando contra um boss, o The Born Reborn. Eu tô jogando em inglês porque eu sou hipster. Enfim, eu pulei, o jogo ele começou a travar, ficou a 5 FPS por 3 segundos. E não foi a primeira vez, lagou nos mapas, lagou em outros bosses, lagou um monte de coisa. Eu tava Mas tentando. Bloodborne não tem mapa. Tem? Rodrigo, não é no mapa Não, do. o mapa. Ah, tá, desculpa. Esquece. Desculpem nosso amigo, ele é meu leproso. Uau. Então, continuando Toda doença no é nosso raciocínio. realidade. Nossa, tudo boss, né? Então, conclusão, eu amo o Marco também, Oi? Eu o amo Marco. What? Não. Eu amo o Marco, eu amo o No caso, Marcelo. Nossa, me tirando o explica Marcelo a e o tua Rodrigo, também, tirando o Marcelo e vagabundo. o Rodrigo, eu e o Marco amamos a Square, É. e por isso mesmo a gente tem que ter
A gente tem que ter voz pra bater enquanto tem que bater e elogiar quando tem que elogiar. Exatamente. Exato. Então, porque se a gente ficar sendo fanboyzinho e falando, porra, o jogo tá muito, muito, muito bom, o port tá uma merda, mas não importa, a gente tem que falar mesmo pra ver se ela conserta. Que o Porque a sistema gente, capitalista é assim. porque a gente sabe que. Uau, Rodrigo, tudo a ver. Rodrigo, na moral, velho. Não sabe o podcast. Porque a gente sabe que ela pode fazer melhor. Enfim, a gente já falou muito sobre a Square. Vamos passar para a próxima empresa, Ubisoft. Eba. Marcelo que manja mais os jogos americanos do que os japoneses, porque ele é muito ibo. Diga sua opinião sobre isso. Ele é hipster, não Ibo. Eu só quero. Tipo, a empresa faz muito jogo bom. Claro, tem jogo bom, velho. Alguns. Mas, tipo, Eu não eles têm curto, muito. eu não curto muito a Ubi, mas continua. No jeito da EA, assim, de fazer muito. Muita merda. Como é que Jogo. chama? Microtransação e além de ter muito bug nos jogos dele. Nossa senhora. Parece muito Assassin's Creed bug. tipo assim, Unity. começou Assassin's assim. Creed Eu Unity nem se adoro fala. Assassin's Creed Unity, mas tipo, tem muito bug. A Tem EA, muito a EA bug. era que nem a Eu tenho umas Rockstar. imagens que, nossa, né, Marco? É, Deixa eu falar, pois a é. EA era que nem a Rockstar no começo. Se lançasse jogo da EA, era jogo bom. Aí, ultimamente, faz um tempo atrás também, ela começou a virar uma máquina de lançar jogo. O jogo lança cheio de bug e vai atualizando. A Ubisoft parece que olhou pra EA e falou, cara, como você é legal, você tá ganhando bastante dinheiro lançando jogo de qualquer jeito, vamos fazer também. Verdade. Pronto. Né? Por E aí, o que que exemplo, ela fazer? E aí, o que que ela começou a fazer? Patrocinar um monte de youtuber famoso pro youtuber não ficar metendo pau na Ubisoft. Pra ir É. apavar o caso. Isso é muito errado, tá ligado? A Ubisoft patrocina Damiani, Jovem Nerd, patrocina um monte de ela youtuber patrocina grande. todo mundo, Sem falar cara. mal deles. Só que eles já viram eles falarem mal da Ubisoft? Eles não falam mal da Ubisoft porque Verdade. patrocina eles. É Isso, verdade. tipo, não dão uma opinião deles, só falam, né? É isso aí. É. Né? Tipo, se alguém Eles questiona não dão eles, opinião. se alguém Porque eles que questiona ganhar eles, dinheiro, né? Mas eles eu fazem gosto assim. do Jovem A Se Nerd. alguém gente vai questiona ficar, eles, a gente vai isso. ficar famoso e eles vão patrocinar a gente e não vai poder falar deles. Né? É, Spoiler! tinha Spoiler da parte. vida! Spoiler da vida! Ah, não, velho. Então, Não. é assim, tipo, se você pergunta pra eles alguma coisa sobre a Ubisoft, eles respondem e no meio do caminho eles não falam mais e redirecionam o assunto pra outra coisa e Exatamente. você fica Por meio exemplo, naquela É, livezinha mas. com o David Jones, cara. David Jones, ele é um merda. Eu sei que ele é um merda, eu não gosto dele também. Ah, velho, eu gosto dele. Máquina de ganhar. Rodrigo, Tá bom, né? você quer estragar o podcast? Não. Deixa eu ver, mano. Continuando, vamos lá. Eu tava jogando Assassin's Creed Unity. Mano, eu tava nadando pra ir pro outro lugar. Eu parei em cima de um prédio, aí eu fui pra baixo da terra, aí eu fui pro céu, aí eu fiquei. Nossa. Faz parte da tela eu vou pro céu. Aí eu fiquei, Cara, como assim? cara, o último jogo da Ubisoft que eu vi que ela fez que é bom, tipo, bom mesmo, sem nenhum bug, é meu jogo favorito dela, é o Shadow of Light. Shadow of Light, Gente, deixa eu definir. Mas tá bom. Shadow of Light é uma obra de arte, cara. Ele é um RPG que ele tem um toque de indie, mas não é porque é da Ubisoft. A história dele é muito boa, se baseia em um conto de fadas e, cara, é sensacional. Inclusive a fala dele é sempre com rima, né? E por É, falar nisso, as pessoas traduziram o tá de parabéns, porque eles não tiraram a essência do jogo, que sim, era os não tiraram a diálogos em licença, rima. cara, tá E muito bom. cara, vocês não têm ideia, pra você tenta traduzir uma rima de inglês pra português rimando. É difícil. Não dá, é incrível. Você tem que substituir por sinônimos e bum. Eu já E, zerei em e eles inglês e em fizeram, português, cara. e Os eles dois estão. fizeram isso, e eles fizeram isso. É incrível. Ok, E eu tô, a gente não vamos falar bem da Ubisoft, vamos falar mal, então, Marcelo, continua. Deixa eu definir um bug maravilhoso que eu tive no Assassin's Creed Eu também Unity. tive dois bugs. Todo mundo teve, gente. Né? eu não Tipo, jogo Assassin's Creed, eu odeio. você não, que você não jogou. Tipo assim, Marco, você viu, né? Eu tava andando, É, eu vi. aí achei uns guardas, eles me pegaram, queriam lutar comigo, não lembro porquê muito bem. Aí, tipo, eu comecei a bater no guarda, matei um monte, lá, lá. Tá. Aí, do nada, eu bati, ele ficou travado no ar, eu batia nele, eu atravessava. Aí o cara ficava mexendo a cara de um jeito muito engraçado. Nada. Eu ficava mexendo lá, cara, que nem um louco, mano, esqueceu feio. Que Como viagem que é eu essa? entrei dentro da casa, tipo, atravessando a parede, nossa. Ah, e sem falar que o Assassin's Creed Unity também travou pra cacete pra mim algumas vezes. Tipo, teve uma Enfim, vez fala, que. Rodrigo. Teve uma vez que eu tava pulando de prédio em prédio. Daí eu pulei, indo pra promoção. Daí eu fui lá, eu pulei. Na hora que eu pulei, eu fiquei parado no ar assim.
Oi? Ah, Nossa, esse é clássico, esse é clássico. Eu fiquei parado no ar. E Zawarda outra, mandou abraços. Uau. daí, tipo, teve outro que é quando eu cheguei na missão. Na hora que eu fui fazer a missão, eu tava na memória 5 pelo que eu me lembro. Eu voltei pra primeira. Sério? Como assim? Sim, sim, isso é uma coisa, esses bugs são tão muito comuns nos jogos da EA e da Ubisoft, por exemplo, o Inquisition tava crashando muito bug de save, Não teve. inclusive aquele negócio lá Isso é do, uma merda, deixa pra lá. inclusive aquele negócio lá do você fazer um questionário se você não jogou um, dois, o Origin lá, pro seu herói, você fazer um questionário falando as opções mais importantes, o negócio bugava, por exemplo, se seu herói era homem, você ia falar com um cara que tinha no 2 e falava, ah, ela era muito boa, tipo, como assim? Eu respondi era É homem. verdade, é. É What? bugs. Porque E é tanto. tipo, Ah, cara, é triste como o Dragon Age 2 é, tipo, super bom. Não é super bom, é bom. Um é maravilhoso. Mas, tipo, o Inquisition me decepcionou tanto, cara. Ah, eu gostei, mas eu não Cara, zerei porque eu não sei, é enjoativo. É vou ser bem Mas eu enjoativo, sincero gostei. com é por vocês. isso mesmo, cara. É Mas o enjoativo, é jogo por é isso que eu muito não gosto. bom, né? A O Ubisoft jogo seria, começou a o jogo cagar seria no. bom. O jogo seria bom se o mapa aberto dele não seria árvore, 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 gramado, árvore, 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 gramado. Side quest árvore, merda, side quest merda. Fecha a porra da venda, fecha a porra da venda, fecha a porra da fenda, fecha a porra da fenda. É isso. Isso é Dragon Age Inquisition, cara. É muito irritante. É Ah, enjoativo. então, eu voltando acho o jogo no. muito parado, sei lá. Sim, o jogo é muito parado, mas eu Mas fico. é bom, a gente já conversa. Agora, gente, já que a gente tocou a ferida, vamos enfiar a faca nela de uma vez? Vamos falar da EA? Ah, vamos falar Vamos, dessa vadia agora. claro. Sei que vai cair de paraquedas muito fanboy da Eu EA. amo, eu Pepe. amo, Moleque, se liga. Vamos eu lançar amo um novo jogo. Battlefield. Ó, futebol do Peru 2740. A Vamos entrar na ordem PS2, aqui. Vamos entrar PS3, na ordem aqui. 3DS, Xbox, PS2. PC, Neo Tá bom, Geo, gente, a gente sabe que o jogo celular, foi uma bosta, né? calculadora, caneta, quadro, roteador, maçaneta, porta. Cara, Micro-ondas, não que é tijolão. Então, tá é o bom, seguinte, né? Tá bom, né? Tá assim, bom, né? Não, tipo, eu acho que todo PES é a mesma coisa. você ouve lá, EA. Ah, tá bom, vai que vai alguma coisa boa. Esportes. Vocês tiram o headset e vai tomar um suco. Porque, Vai tomar um suco Você assim. Um tira o suquinho de headset. laranja Ô, ainda, ô, bem uma coisa. carçoguito. Ah, dá uma Uma coisa que eu referência. lembrei, o Destiny é de que empresa mesmo? Ubi. É da EA, Destiny não é é? Não, é da da Activision. Activision É e uma da empresa Band. É, maravilhosa, Nossa, nem vamos falar dela. Activision e a Band. Depois a gente fala, sério, depois a gente fala. Então, A Band é boa. continuando, a EA, tá ligado? Você entra no BF, você, pô, vou comprar o BF aqui em promoção por 100 conto. Aí você vai lá, aí você tá de boa jogando, aí só tem 3 mapas disponíveis na versão básica. Aí você tá lá, aí Compra aparece desse. Aparece um negócio na sua Nossa, cara, só 10 reais, ganha 2 mapas e 3 armas diferentes. Você compra lá. Aí depois aparece quando você nossa, compra. Só, deixa eu falar, Marcelo, você não tá me cortando que nem tesoura corta para papel. né? tá. Falando merda, aí depois aparece de novo. Mas 20 reais você ganha 5 mapas e 4 armas. Aí você vai lá e compra. Quando você já É, gastou mais de 300 reais no jogo. E depois lança a versão completa por 100 reais. verdade. É É, Você tipo, gasta dinheiro à toa. é R$ 200 o jogo completo com 3 mapas. Uma recência você pega 20 mapas. PVZ Garden A Warfare EA, seria bom se ela não não fosse da EA. faz, DLC boa. Você quer ver uma DLC boa? Dark Souls 1, Dark Souls 2, deu branco. Enfim, From Cara, Software a Artorias of the Tá, Abyss, né? Que é a DLC do Dark Souls 1. é Ela foi a melhor perfeita. DLC. Ela foi foi considerada a melhor DLC pela a revista da PS3 e pela do Xbox, se eu não me engano. É claro, mano, é Tá. perfeita. as DLC também do Skyrim foi muito boa, que é tipo Sim, praticamente eu um ia outro falar, a do jogo, Skyrim. mano. Sim, Nossa. a do Skyrim, É, nossa, velho. eu tenho a Legendary Edition, cara. Só que eu não jogo. Só É, que mas você não joga. Você... eu não sei porque ele não joga, ele tem algum tipo de doença mental. Hum. Ele precisa do Marcelo pra guiar ele. Eu acho que o último jogo que a EA lançou Eu vou botar. relativamente, sei lá, ó, a EA começou a cagar no Mass Effect 3. Aí começou. Nossa, velho, mas nem me fala Mass Effect Nem 3, lembro, Só ó. o final, nem fudeu. lembro. Tipo, você joga um, O porra, final eu fudeu jogo dois, tudo. você joga o dois, Só o meu Deus. final. Você joga o dois assim, você, meu Deus, cara, é o melhor jogo do mundo, eu amo esse jogo. Aí se eu vou no 3 deve ser muito. Você vê aquele final. Não, ela ainda lançou uma Eu, DLC que você compra com outros finais disponíveis, que são uma merda.
pior que minha. Eu vou ter que dar decente, doença. Resumindo, EA tá uma boia. Agora vamos falar da Activision. Ah, não. Para. Acho Nem precisa, velho. Só define. a gente já cortou a perna. Calma aí, eu vou definir a Activision. Eu vou definir como é que é a Activision. Gente, Call of Duty. Pode. Acabou, Pode. é isso, acabou. Enfim, Tá pior Pode. enfim, Jogo merda. vamos pro mapa pra empresa. Tá pior que a Capcom, porque a Capcom é Pra Resident empresa. Evil. Deixa uma lista. Não, a Capcom tava Ô, ruim. deixa eu A falar, Capcom tava ruim. Marco. tá pior que a Capcom, porque a Capcom é só Street Fighter Resident Evil, tá ligado? Tá pior ainda. Marco. Seria legal deixar uma lista de jogos merda da Activision aí na descrição. É, depois Pode. eu Cara, acho que esse vídeo tem tantos Pera likes que a aí, gente falou que era fã de vamos COD. foda-se. Os fãs de COD vão ficar xingando. Pode me xingar, eles têm argumento nenhum. Esse vídeo é a peneira, né, do canal. Exatamente. É verdade, você virou peneira. Cara, calma, não me importa. Olha isso, vamos falar na empresa que eu amava até um ano atrás. Até ela fazer a pior merda do mundo. Até ela ver a pior empresa no mercado. Tá? Não, Konami. Konami. Então tá. Konami. A gente Capcom. Ah tá, pensei que você ia falar Capcom. Capcom tava ruim. Enfim, a Konami. Saudades Kojima. A Konami, ela. Saudades Kojima. A Konami, Vive ela. Price, presidente da A Nintendo. Konami falou assim: maluco, eu quero morrer hoje. Foi isso que ela fez. Ela demitiu o Hideo Kojima e sua equipe porque eu Eu não não sei. sei. Porque ele questionou, ele virou assim pro Konami e Eu falou. quero que esse jogo não, eu não quero que esse jogo tenha microtransações. Você tá demitido. Deixa eu falar, ele fez assim, ele virou de costas e pra Konami e falou: Ei, esse jogo é meu, o Metal Gear é meu ou é seu? Tá demitido. Mas como é seu? Não, tá demitido. Eu Tá. quero Exatamente. saber. Tá demitido. Ah, mas eu acho que foi assim. Ele chegou assim e falou: CEO da Coitado do Metal Gear. CEO, ele, o que foi? Eu acho que esse jogo não deveria ter microtransações ou algum tipo de DLC. Você tá demitido. Mas tá demitido, vai embora. Tá bom. Enfim, eles demitiram o Hideo Kojima. O que é Hideo Além Kojima? de. Acabou a Konami, no caso. Rodrigo, ninguém me interrompa, por Berserk. Então, Não. E assim, a Konami, ela demitiu o Kojima. A equipe, eu não sei porquê. Porque o Konami, ele é uma das mentes mais brilhantes do jogo, dos videogames. Ele fez Metal Gear Solid é um dos meus jogos favoritos, se não... Não é meu jogo favorito, mas é um dos. Mas eles demitiram o mestre da empresa. Eles demitiram a cara da empresa. O Kojima era a cara da Konami. E eles demitiram ele. Mas não foi só isso. Depois ele vai terminar o Metal Gear Solid 5, porque tem um contrato pra isso, mas... depois ele vai ser demitido. Mas não é só isso, depois disso, sabe aquele projeto na mão fodão? O Silent Hills, que o Guilherme Del Toro, que é um gênio do cinema, e o Hideo Kojima, Acabou. que é um gênio dos videogames, iam fazer? Quando ele tacou no bueiro. Eu tô puto com mas o você sabe Rebel. o Vamos que acabar com que o ela jogo pra dar dinheiro colocou? pra Posso caralho. falar? Deixa eu falar agora. Espera. Não, Eu tenho mais. O que ela falou depois? Ela fez uma máquina de fliperama pra porra do Silent Hill. Que doença, mano. E não foi só isso. Eles falaram numa entrevista que eles vão continuar com Metal Gear Solid, sendo que o 5 tem que ser o último, senão a história vai ficar uma merda. E não tem só isso. A Konami, ela tá demitindo um funcionário porque eles estão chegando atrasado porque o filho tava no hospital. O filho do cara tava no hospital, ele chegou e falou: Meu filho tava no hospital, por favor. Eles colocaram o cara no telão, mostraram pra todo mundo e depois ele foi demitido. Uau. Eu vou falar uma coisa agora. Deixa eu falar, depois eu Tá, não, deixa eu rapidinho. Uma notícia boa. O Guilherme Del Toro, ele falou que ele gostou muito de trabalhar com Kojima, eles vão tentar trabalhar um novo projeto de jogo de terror, que não vai ser Silent Hill por causa do direito autoral, mas vai ser muito parecido. Então eu vou passar a palavra pro Rodrigo. Então, sobre o Metal Gear Solid novo, que vai lançar, antes era pra aparecer o nome do Kojima, né? Que aparecia na capinha. Que na capinha ia aparecer Kojima Production. Produções da Kojima. E tiraram, não vai ter. Sendo que Inclusive, quem criou o jogo foi o Kojima. Ou seja, não vai ter mais crédito nenhum do Kojima. só tirando o nome dele. Isso é filha da putagem. inclusive ainda tá fabricando o Metal Gear Ground Zeroes, né? Essas novas capas atualizadas do Ground Zeroes estão saindo sem o nome dele também. Sim. Tudo que for de Kojima vai sair sem
Só que o Kojima Tá bom. não fala nada, o Kojima tá quieto do lado dele. É porque ele vai. É que nem a Capcom fez um Cage na Fune. Ele vai dar troco e vai ser melhor. Eu tô meio decepcionado com o Kenji Inafune porque ele tá querendo muito dinheiro. Sim. Vai ser até pra calculadora já o Martin. Agora vamos voltar pra aquele assunto que a gente já começado, que a gente trocou a Na Activision, a verdade, a gente não tem mais assunto porque a gente já falou da Riot, a gente já falou do LoL, a gente falou de tudo. Activision. Literalmente a Ah, Riot, sim, ela... vamos falar da Activision. Eu queria comentar um negócio sobre o Destiny. É mais ou menos assim, porra. Eu vou comprar a versão básica porque eu não vou jogar tanto e pá, pá, pá. Na verdade, a versão básica é a demo e a versão, a versão completa, que não é obrigatória, é a versão original. É um pouco Ou seja, caro. você não vai saber toda a história se você não comprar a versão completa. Pois é. Uau. É porque tá Activision no meio. Quando eu falei, porra, o jogo da Bungie, ela fez Halo. Tem Activision, vambora. É tipo isso. Cara, a Band ela se corrompeu com o Destiny. Sim. Não foi a Bungie, Saudade. foi a Activision. A Activision fudeu E o tudo. Halo 5 sendo feito pela Maluco, Microsoft, você meu, sabe vai dar tanta como eu merda. fiquei arrepiado por Destiny na E3 de 2013? Eu também fiquei. Só que eu não sabia que era da Activision. Aí eu pensei que era só da Bungie aí. Anunciar, eu falei, É, Maluco, é tipo, maluco, até brocha quando você pensa que Halo 5 vai ser feito pela Microsoft, cara. Eles já tinham cagado no Halo 4, imagina no 5. nossa, velho. Nossa, velho. Eu tô com. Não. Cara, eu quero muito que esse Halo 5 Guardian seja bom, velho. Tipo, muito. Tipo, muito mesmo. Só que eu ele tá jogo Halo. ficha. Você não joga Halo? Não sei. É bom, mas tipo. Eu joguei uma É a vez. mesma, Tem é a Xbox. mesma coisa que Dark Souls. Esses dois malucos são casual. O Marcelo, ele não consegue passar do K pra D no Dark Souls, ele é mó casual. O Rodrigo, ele, Ah, eu nem sei, velho. Eu não me divirto jogando Dark Souls, mano. ele acha difícil demais. Eu não... Ah, é, deve ser assim. Mas você acha, velho. Sim. Bom, gente, a gente vai encerrar o podcast por aqui. Tá É. dando tempo bom, a gente já falou o que a gente queria falar e Se expressar, se expressar principalmente. entre aspas, porque eu acho que ninguém vai aguentar 40 minutos de uns bando de babaca sem carisma nenhum falando que aqui não é Nerdcast. Eu acho que se em vez de 40 minutos você vai ficar aqui, você vai ver um Nerdcast. Mas se você ficou até aqui, É muito verdade. obrigado, tá? Se inscreva no canal pra É, ajudar nós, pra É. gente Se continuar quiser o ver like mais, dá no uma dica vídeo. aí pra gente melhorar, sei lá. Dá uma dica, fala fala uns erros aí, O que porque... precisa melhorar, é. microfone. Dá like no Por vídeo. exemplo, Coisa de uma propriedade coisa precisa. é falta de preparo. A gente gravou esse podcast na hora, a gente tem que se preparar mais. Porque eu tava realmente a fim de fazer. Inclusive sem roteiro. Tanto que a gente falou que eu comecei a ser É. só da Riot, só que aí os moleques falaram, não, vamos fazer de tudo, vamos falar merda de tudo. Pronto. Aí foi. Tanto que se a pessoa que eu falei mandar vazar que não gosta de LoL, ela provavelmente vai dar merda. Tanto que bota uma anotação no vídeo falando pra não ficar, Ó, porque gente, só vai uma ter coisa. bolo. O que a gente fala aqui nesse podcast. É a nossa opinião. Não, cala sua boca, Rodrigo. Você. Não tá na hora. Não, o que a gente fala nesse podcast, você tem que engolir. Quando a gente fala, isso é a nossa opinião, é a nossa opinião. Quando a gente fala, isso é verdade. Ok? Fato. A gente não vai falar uma verdade sendo que é uma merda, tá ligado? Por exemplo, a gente não vai falar tipo, ah, tipo, por exemplo, isso é uma favela. Aí a gente fala, não, é uma mansão, isso é uma verdade. A gente não vai falar isso. É só um exemplo bem ridículo, mas é. Enfim, não Aqui a gente tem. encerra o podcast. Eu sou o Gabriel Palares, ou como chama de Palares, ou como é Monique no LoL em qualquer lugar DR Paladin. Doutor Paladino. Oi, eu sou o Marco. Meu nome é. Eu não sei, é Conde. E eu sou eu. Eu sou legal. Eu sou o Rodrigo e meu nickname, quem quiser me adicionar no LoL, é Rukartman. Primeiras 3 letras maiúsculas, tá? Ou conhecido como Ho-Ho de Família Black Edition. Black Rorô de família, tá, Black Paulo? Eu sou o Edition. Seu Marcelo. inútil, analfabeto. É, Vai, pode ir, pô. Fala. parabéns. Eu sou o Marcelo, o amarelão. Amarelo. O amarelinho. Depende de como Amarelo. você quer chamar ele. É. Se você quer ter uma noite com ele na cama, você Ele chama é homem. Eu não sei porque me chamam de amarelo, mas tá bom. Porque você é meio amarelo, você é meio cracudo. Nossa, velho. Enfim. Tá, encerra o vídeo. Antes que eu. Enfim, isso é suportável. Antes que o Rodrigo fale nada, a gente encerra o podcast. Muito obrigado se você assistiu até aqui ou se você deu um skip no vídeo até aqui, a gente não liga. Esse é o nosso primeiro podcast, nós vamos fazer outros no Dá Independente. like se você gostou. Se você gostou da like, se você não gostou, dá Pode dislike. fazer. Se você não gostou, Provavelmente,
Se você não Normalmente- gostou, dá dislike e explica por que você não gostou, porque a gente vai tentar melhorar. Não seja um ignorante retardado, ok? E. Se você der o Não, like, e não seja hater. Gostou do nosso canal? Inscreve aí se você quiser. A gente não tá te forçando pra fazer porra nenhuma. Se você gostou, se inscreve. a gente vai tentar trazer uma frequência de podcasts semanais que a gente vai gravar no fim de semana, tarde da noite. É, E pronto, vai sair só o Isso não sábado ou domingo. funciona de. Depende. Se a gente não ter podcast na semana foi porque a gente não fez ou teve preguiça, porque o canal ainda é iniciante, a gente não tem nenhum inscrito quando a gente tá gravando esse podcast, então a gente não se sente obrigado. Então a gente pode simplesmente parar o podcast e falar, não, foda-se, não vai ter mais vídeo nesse canal. Mas se vocês gostarem muito, se quem estiver assistindo, se a gente tiver um bastante inscrito, não logo de cara, mas em geral, a gente vai continuar aí, porque é uma coisa que é muito divertida de fazer. a gente gosta de fazer podcast. Então, E gente, nós vamos nos despedindo aqui. Espero que vocês tenham gostado do podcast. E tchau.